Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, assim diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Pai. Falamos contigo, Senhor, nos cânticos, nas nossas orações, e agora lhe clamamos, confiando na tua infinita misericórdia, que fale conosco. Fale conosco através da sua palavra, Senhor. Revela, Senhor, revela-te a nós, mediante a tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nossas debilidades, nossas incapacidades de compreender coisas profundas demais para nós. Ajuda-nos a confiar em Ti. Que nós possamos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja, hoje, se Deus quiser, nós veremos o Rei. Não como hoje em dia nós vemos muitas pessoas afirmarem que têm visões de Deus. Não. Mas através da maneira com que Ele quis se revelar a nós, através da sua palavra. E por que é importante que você tenha uma visão de Deus, de Cristo? Primeiro, para evitar a idolatria. Nós somos facilmente seduzidos pelos desejos que existem nos nossos corações e somos tentados a imaginar, a criar um Deus segundo as nossas próprias vontades. Segundo, uma vida em obediência a esse Rei, ou seja, uma vida em santidade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos aquilo que Deus quer de nós, mais nós somos cheios de temor e amor, e assim mais nós crescemos em santidade. Para crescermos também em temor e amor. A visão de Cristo num alto e sublime trono, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, deve tanto nos encher de temor e também de amor, pois lá do alto, Ele ainda olha para nós, vermes miseráveis nessa terra. Então que nós possamos ver Cristo como Ele realmente é, um Rei, assentado num alto e sublime trono. Uma das coisas mais comuns no homem é a tentativa humana de diminuir a Cristo, diminuir a Deus. E existem incontáveis versões sobre quem é Cristo, sobre quem é Deus. Isso não é de agora. Perceba que cada epístola, praticamente todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas visando alguma correção doutrinária. E assim como é-nos impossível contar quantos tipos de falsificação de uma nota de 100 existem, por exemplo, é-nos impossível elencar heresia por heresia. Eu até vou dar alguma pincelada em algumas coisas, mas não tem como. Então como é que nós fazemos? Como o Diego mencionou recentemente numa das aulas da escola bíblica, não precisamos conhecer todas as falsificações, apenas muito bem a verdadeira. E a única autoridade que pode nos dizer algo acerca de Deus é a sua palavra. Vejam, não é o que eu acho, o que você acha, o que um fulano lá acha. É o que Deus mesmo nos disse através da sua palavra. E a sua palavra tem autoridade, porque Ele é o autor dela. Por isso que você percebe que no nosso breve catecismo, nas 4 primeiras perguntas, isso já fica bem estabelecido, porque é a base de tudo. Qual o fim principal do homem? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é a regra que Deus nos deu para crer? Aonde está contida a palavra de Deus? E a pergunta número 4, quem é Deus?
Portanto, creia conforme Deus se revela, jamais conforme a sua mente acha. Isso nos leva ao primeiro ponto. Cristo está infinitamente acima de todas as falsificações criadas pelo homem. Cristo não é um resolvedor de problemas, de picuinhas. Cristo não é um curandeiro que vai curar todas as doenças que existem. Cristo não é uma bolsa de investimento que onde mais você coloca dinheiro, mais você enriquece. Não. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Cristo é o resplendor da glória exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Hebreus 1:13. Cristo é a imagem do Deus invisível. É a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. E quem vê a Cristo, vê ao Pai, conforme João, capítulo 14, verso 9. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como assim, Filipe? 3 anos estou convosco e tu ainda me pede para ver o Pai? Não aprendeste nada. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. Ao olhar para aquele trono, Isaías estava vendo Cristo. Todas as aparições visíveis de Deus no Antigo Testamento era Cristo. Cristo em glória. É muito doloroso ver o quanto tentam diminuir a Cristo. Parece que para que o homem seja importante tem que diminuir Cristo. Não, a obra de Cristo não foi plena e perfeita. Eu preciso fazer algo. Como as pessoas conseguem ser tão arrogantes, tão ordinárias diante dele? Vocês crianças que estão aqui, ousariam chegar ao seu pai e dizer assim: pai, eu exijo que você faça tal coisa. Hoje em dia isso não seria tão estranho, né? Mas vamos pensar com uma mente bíblica. Você jovem, tem coragem de ir lá no diretor da sua escola e dizer para ele: olha, essa nota que me deste, eu não aceito essa nota. É absurdo isso aí. Nós adultos temos a ousadia de ir no juiz da comarca e dizer: olha, essa lei aqui eu quebrei, mas eu não vou cumprir ela, tá? Essa lei aqui não é para mim, eu me recuso. Como o homem consegue tratar a Cristo tão levianamente se nós não conseguimos tratar outros homens dessa maneira? Nós somos os servos, as criaturas. Vocês percebem o quão ridículo é toda essa tentativa de inverter as coisas? O Senhor do Universo, que tem estrelas centenas de vezes maiores do que o Sol, recebendo ordens de uma partícula da criação? Cristo é o Rei dos Reis e exige submissão. Mas veja que Cristo não é um rei conforme as pessoas querem. Em João, você não precisa abrir, João capítulo 12, no verso 12 ao 15, é-nos narrado o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em uma filha de jumenta. Aqui a multidão está citando diretamente o Salmo 118, verso 26. Um salmo de peregrinação. As pessoas cantavam em peregrinação. E um salmo que aclamava um rei vindo da família de Davi, que restauraria o reino de Israel à sua antiga glória. Ou seja, essa multidão, ela queria um líder político-militar. Um líder que resolveria os seus problemas, que libertaria-os do jugo romano. Isso era exatamente o oposto que Jesus queria. Vejamos João capítulo 6, versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Enquanto eles querem um rei terreno para resolver seus problemas terrenos, Jesus é um rei eterno que resolveu o único problema que realmente importa. Que problema é esse? O pecado. Um maldito pecado. Satanás, usando a mentira, ele é o pai da mentira, ofereceu a mesma coisa para Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, no verso 8, é narrado: levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que nós podemos concluir disso? Que essa versão falsificada do Rei dos Reis, sendo reduzida a um rei terreno, voltado para satisfazer as vontades do homem, é uma versão satânica do reinado de Cristo. Não tem nada a ver com o verdadeiro Rei dos Reis. A essa altura você pode se perguntar, mas por quê? Por que as pessoas falsificam tanto a Cristo? É uma pergunta que, para responder, para ficar bem claro, eu vou fazer uma ilustração. Qual o sistema de governo que nós temos? Democracia, né? Entre algumas aspas. No que é baseada a democracia? Demo, povo, kratos, poder. Poder ao povo. Democracia é o poder dado ao povo de escolher o seu líder. E como é que funciona essa democracia? Em quem você vai votar? Você vai votar, você vai escolher um líder que você se identifica com ele. Que você quer que ele seja daquela maneira. Lembrem que foi democraticamente que Barrabás foi solto e Cristo crucificado. Isso diz muito sobre como funciona esse sistema de governo. A democracia, ela tem como base a vontade humana, o desejo humano, a vontade caída. Essa vontade de criar um líder à sua imagem e semelhança. Mas com Deus não existe democracia. Não existe democracia com Deus. Eu me sinto muito confortável em dizer isso. É Deus que escolhe. É Deus que elege. O que é eleger? Eleger é escolher dentre vários. É Deus que elege o seu povo. Deus não será diminuído para agradar homem algum. Ele jamais largará o cetro do seu poder por nós acharmos que as coisas deveriam ser de outra maneira. Meus irmãos, nós sempre tentamos diminuir a Cristo, falhando em confiar, em amar e honrá-lo como ele realmente é digno. Os homens querem ser fortes, por isso fazem um Deus fraco. Mas este não é o Deus que Isaías viu, o Deus que está revelado a nós. As pessoas detestam a autoridade, detestam. Elas querem ser a sua própria autoridade, elas querem ter autonomia para dizer o que é certo e o que é errado. Sempre foi assim. E para agradar as pessoas, cada vez mais, as pessoas têm criado um rei, um Jesus democrático. Não tem o Jesus para os avarentos, não tem o Jesus para os... Jesus alternativo, que eu nem vou dizer para quem que é. O Jesus para os socialistas. Tem Jesus para todos os gostos, para agradar todo tipo de pessoa. Nesses lugares não há espaço para um rei soberano e supremo. E isto é terrível, terrível, pois apenas este tem poder para salvar. A nossa cultura contaminada cada vez mais retira a autoridade dos pais, dos professores, da polícia, em todos os aspectos. E será que uma cultura assim aceitaria um rei que tem poder, que tem autoridade nos céus e na terra? Certamente não. Eles gritam e exclamam, talvez não literalmente, mas o que eles querem dizer é que Deus está morto. Deus morreu e nós reinaremos. Nós satisfazeremos todas as nossas vontades. Enquanto isso, Satanás ri da tolice humana.
Deus odeia o orgulho, odeia a soberba humana que se recusa a prostrar-se diante dele. Essa rebeldia custará a eternidade. Eternidade. Leiamos o finalzinho do verso 5, aqui em Isaías. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Rei. Quando se fala em Rei, o que você pensa? É importante desmistificarmos o espantalho criado pela cultura moderna. Provavelmente o que vem na sua mente, se você assiste aquela emissora de televisão, é um cara com umas vestes espalhafatosas, acima do peso, com uma coxa de frango. Ou ainda, se você vê aqueles filmes de Hollywood, é um déspota que oprime, que é um autoritarismo, uma coisa que não é verdadeira. É um espantalho. E qual é o tipo de rei que Isaías viu? Veja, um rei, ele deveria ser a incorporação das virtudes daquele povo. Das virtudes. Ao contrário, não o seguiriam. Por que o povo não seguiu Roboão, o filho de Salomão? Não, meu pai os açoitou com chicotes, eu os açoitarei com escorpiões. Que temos nós contigo, cada um para sua casa, ó Israel? Não seguiram. Em outras palavras, um rei deve ser digno. Deve ser digno de ser seguido. Veja o termo que as Escrituras constantemente usam para se referir a Deus. O Senhor dos Exércitos. O Rei, o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos aparece mais de 200 vezes. Alguém contou isso nas Escrituras. Um rei, naquela época, era quem liderava o seu povo nas batalhas. Um rei ia à frente do seu exército. Por quê? Porque ele queria mostrar que era possível vencer. Não, essa batalha não é uma batalha suicida, não é uma batalha na qual nós não podemos vencer. E para mostrar isso, eu vou à frente, eu vou liderá-los. Eu vou cingir a minha espada diante de vós e vocês vão me seguir. Um verdadeiro rei lutava e conquistava. O Senhor dos Exércitos é aquele que destrói os inimigos. Nada o impede. Nada fica diante dele. Ele passa por cima. E o seu povo, um povo remido e resgatado, o segue. O segue, nem que seja necessário morrer, mas o segue. Este é o Senhor dos Exércitos. Cristo não é um rei que manda outros lutarem por ele. Ele veio, vestiu a nossa carne, essa humilhação que foi vestir a nossa carne. Ele veio, venceu o pecado, cumpriu plenamente a lei e, por fim, a maior das vitórias, ele triunfou sobre a morte. O triunfo do nosso rei é o nosso triunfo. De tal maneira que nós podemos exclamar junto com Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O nosso Senhor ressuscitou. Louvado seja Deus por isso, aquilo que nós jamais poderíamos fazer, a batalha que nós jamais poderíamos vencer, Ele venceu. Ele venceu. O nosso Rei derrotou o pecado, levou o cativo, o cativeiro. O pecado já não tem poder sobre nós, Romanos 6,14 nos diz. O pecado já não tem poder sobre nós. Cristo derrotou o pecado, derrotou a morte. Preste atenção nisso. O que você está esperando para lutar contra o pecado? O pecado está diante de você e você não faz nada. Você o aceita, você se curva para ele, você o serve. Qual é a sua desculpa para não lutar contra o pecado? Qual? Ele é muito maior do que eu sou tão fraco. Cristo já o derrotou, ele não tem poder sobre você. Se você é pequeno, faça como Davi diante de Golias. Tu vens contra mim com espada e lança, com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Senhor dos Exércitos tem domínio sobre toda a criação. Toda a criação. Ele é o que domina toda a criação. Ele é o nosso Senhor, não o pecado. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Ver o Rei em sua majestade ajuda-nos a olhar para nós mesmos. Alguns teólogos afirmam que esta passagem que lemos, Isaías 6, é um exemplo de como Deus forma um calvinista. Como assim? Veja, Deus levando o homem a ter uma visão da majestade e santidade dele mesmo, produz uma mudança irreversível na sua vida. É um abalo tremendo. É impossível permanecer o mesmo, ter a mesma noção de Deus quando as escamas dos nossos olhos caem. Nós somos privilegiados em ver toda a soberania de Deus, toda a santidade de Deus. Preste atenção nisso. O texto começa com eu vi o Senhor, sentado no alto e sublime trono, e termina com ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceberam? Perceberam que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si? A noção de pecaminosidade, de nossa indignidade, de nossa miséria, de nossas afrontas, é outra. Pensa o seguinte: você ofendeu a mim, eu não sou nada. Agora é permitido a você olhar para Ele num alto e sublime trono, em toda a sua glória, com serafins ao seu redor. Ainda que não seja concedido a nós ter uma visão dessa, mas é concedido a nós o privilégio da palavra revelada, coisa que os profetas não tiveram. Será que ao percebermos a quem estamos ofendendo, a quem estamos afrontando, a lei de quem que nós estamos passando por cima, será que isso não muda nada? Por que as pessoas se acham boas o suficiente para entrar no céu? Por quê? Exatamente por essa falta de noção da santidade e justiça de Deus. Deus diz aos ímpios, no Salmo 50, verso 21, pensavas que eu era teu igual? Em outras versões diz assim, achavas que eu era como tu? Tu realmente achava que eu era como tu? Que os teus padrões de santidade, de justiça, de bondade eram iguais aos meus? Sério que tu achou isso? Deus está infinitamente acima dos padrões dos homens. Infinitamente acima. Nossa mente é incapaz de conceber. Incapaz. Quem era Isaías? Quem era Isaías quando viu a Deus? Conforme a Escritura indica, era um homem santo, um homem piedoso. Ou nos dias de hoje nós poderíamos dizer que era um cristão dedicado. Mas preste atenção nisso. Por mais dedicado, por mais piedoso que um cristão seja, ele precisa ter um vislumbre da majestade do Rei. Para quê? Para ter uma correta noção do seu pecado. A luz que a santidade de Deus irradia desnuda cada parte do nosso coração, revelando tudo que nós tentamos esconder para parecer bons. Nós vemos também que o profeta teve um correto senso da pecaminosidade da sua geração. Habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão dele sobre o mundo foi desesperadora. Essa exclamação, ai de mim, é uma exclamação de desespero. E a nossa cosmovisão diante desse mundo deve ser a mesma.
Nós vivemos num mundo caído, numa geração perversa. Veja, desde a queda, desde o primeiro homem, essa vida, esse mundo é sofrimento. As coisas são erradas. Tem injustiça. Às vezes parece que o perverso prospera em seus caminhos, quando nós não olhamos para o fim deles. Mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Por isso, a sequência dos versos demonstra a graça e o perdão de Deus. Versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que eu quero que vocês tenham certeza de que, se os seus olhos forem abertos para ver o reino, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino. Se os seus olhos forem abertos para ver o Rei, você experimenta da graça salvadora. Você experimenta do perdão de Deus. Para deixar isso bem claro, quero ler 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Uma segunda passagem, Isaías 42, verso 6 em diante, diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Será que o profeta aqui está falando sobre alguém que tem problema de visão? Será que ele está falando aqui sobre alguém que cometeu algum delito e está preso? Não. São os olhos espirituais. São esses os olhos que Cristo veio abrir, para que nós pudéssemos contemplar o seu reino, contemplar a Ele. E onde mais alguém poderia contemplar a Cristo, senão na sua palavra, no Verbo? Entendem a necessidade de ver a Cristo corretamente? De ver a Cristo em sua majestade, em seu domínio e poder? Terceiro ponto, agora nós vamos utilizar mais o texto da liturgia, que é Colossenses capítulo 1, é sobre o senhorio de Cristo. Como nós aplicamos a majestade, o reinado de Cristo na vida? Como? O que as Escrituras falam sobre o reinado de Cristo? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. O Senhor reina sobre tudo, tudo, tudo. Não existe nada fora do domínio do reino de Cristo. Talvez você tenha lembrado agora daquela passagem em João 18. Vamos esclarecer ela quando Cristo diz assim: o meu reino não é deste mundo. O que Cristo quis dizer quando ele disse: o meu reino não é deste mundo? Ao dizer isso, ele não diz que não é rei deste mundo, mas que o reino de Cristo não deriva sua origem do mundo, que não existe a partir deste mundo. Pois este mundo, no contexto dado por Cristo, faz referência à fonte do seu poder, não o seu alcance. Para você entender, ele está dizendo assim, o meu reino, ele não fica aqui no Garcia, não é o reino do Garcia. Não, a fonte do poder, do meu reino, não é daqui, não é deste mundo. Entendem isso?
Não há como relativizar o reinado de Cristo sobre este mundo. Jesus é Senhor e Rei, você queira ou não. E como diz um famoso pregador, a coisa mais tola que eu poderia lhe dizer é para que você aceite Cristo como seu Senhor. Uma tolice dizer isso. Ele é Senhor, você queira ou não. Você se curve ou não, Ele é Senhor. Os neocalvinistas, principalmente Abraham Kuyper, enfatizam muito isso, que o senhorio de Cristo se estende por todo o cosmos, que não existe 1 centímetro quadrado que Cristo não reivindique dizendo, é meu. E esta é a minha primeira ênfase do senhorio de Cristo. O Senhor da criação. Cristo é o Senhor da criação. Salmo 19 fala sobre um discurso que o sol e os céus fazem sobre a glória de Deus. E após esse discurso, o salmista exclama, a lei de Deus é perfeita. Veja que o sol não tem vontade própria. O sol foi colocado nos céus para fazer um discurso. Esse discurso é sobre a glória de Deus. Ele está seguindo a lei que Deus ordenou. Ele está seguindo a lei que o seu Senhor ordenou. E o salmista, ao perceber isso, exclama, a lei de Deus é perfeita. O sol não é livre para fazer o que quer. Cada formiga, cada pedrinha neste universo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,15 diz que Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Como assim o primogênito? É o filho mais velho? Também, mas o sentido usado por Paulo aqui faz referência àquele que tem o poder, que tem o direito sobre todas as coisas do Pai. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades. Perceberam o que significa isso? Que anjos e anjos caídos, demônios, estão debaixo da autoridade de Cristo. Não há nada que está fora do domínio de Cristo. Os termos principados e potestades, geralmente Paulo usa muito isso para se referir às hostes demoníacas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Em outras passagens também usa essa parte. Isso nos mostra que não existe um reino paralelo. Não existe um reino rivalizando com o reino de Cristo. Mas tudo que ele faz, tudo que Satanás faz, só faz porque ele é permitido. Lembrem que Satanás só toca em Jó porque Deus permite. Lembrem que apenas uma palavra de Cristo bastava para ordenar os demônios que saíssem daquelas pessoas. Lembrem que quando Jesus fala para Judas, o que tens para fazer, vai e faça. A Bíblia diz que imediatamente entrou Satanás em Judas e ele foi vender a Cristo. Percebem como não existe nada, absolutamente nada, fora do senhorio dele? Fora do senhorio de Cristo? Em Atos 2:23, vemos que até a própria morte de Cristo estava determinada pelos seus decretos para acontecer. Não tinha como ele não morrer pela mão daqueles incrédulos. Não tinha. Aqueles incrédulos, achando que estavam fazendo o que eles queriam, e estavam realmente fazendo o que eles queriam fazer, mas também estavam debaixo do senhorio de Cristo. Isso nos mostra que até mesmo os rebeldes, todo rebelde que acha que está em rebelião, todos os rebeldes estão debaixo da soberania de Cristo. O fato de você não servir a Deus não fará Deus ignorar você. Você acha que está vivendo num reino? Não, esse aqui é o meu reino, o meu pequeno reino, qual eu sou o meu próprio rei. Não tem nada a ver com Deus. Deus não vai te ignorar, pode ter certeza. Você está em dívida com o rei. Você está quebrando constantemente as suas leis e os seus decretos. Você está em dívida com ele. E ele trará vingança sobre os seus inimigos. Essa vingança
ela já acontece hoje. Em Romanos 1:24 nós vemos que ela já está acontecendo, ao Deus entregar os homens às suas próprias vontades. Mas ela se dará principalmente no dia do juízo, conforme Apocalipse 14, verso 10. Esse cálice de Apocalipse, hoje, ele é dado com mistura, conforme nós lemos nos Salmos. A graça comum se estende por justos e injustos, mas naquele dia, será apenas ira. Apenas ira, uma ira santa. Também nos é dito sobre essa vingança do rei, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 9, Paulo dizendo: Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Como assim os que não conhecem a Deus? Eu conheço a Deus, eu sei várias coisas sobre Deus. É exatamente isso. Conhecer a Deus não é o mesmo que saber coisas sobre Deus. Qualquer tolo pode aprender coisas sobre Deus. Pois somente aqueles que viram o reino, somente aqueles que veem a Cristo, conhecem Ele, têm relacionamento com Ele, têm comunhão com Ele. É isso que significa conhecer a Deus. Essa vingança talvez não assuste muitas pessoas. Essas pessoas nem se preocupem com isso. Talvez elas não estejam preocupadas em estarem afrontando o Rei dos Reis. Hoje, os líderes mundiais se gabam em ter bombas atômicas que são capazes de destruir o nosso planeta dezenas de vezes. E talvez se sintam invulneráveis a qualquer outra coisa. Mas só para exemplificar e ilustrar o poder deste rei que todo rebelde afronta, quando Cristo transforma água em vinho, primeiro milagre, alguns olham para esse milagre, mas coisa, água em vinho, para que isso, né? O crente nem deve beber, alguns dizem. O que Cristo fez ali, de maneira tão banal, aparentemente, foi uma fusão nuclear. A molécula de água, H2O, foi transformada numa molécula de vinho, uma molécula extremamente complexa. E a energia necessária para fazer essa fusão nuclear é uma energia equivalente a 200, prestem atenção, 200 bilhões, não é milhões, é bilhões de estrelas como o nosso Sol. Vocês têm noção do poder de Cristo? Não, acho que a gente não tem noção. Como é que a gente ousa afrontar esse rei? Como é que a gente ousa se rebelar contra ele? Como é que a gente ousa se levantar? Como é que a gente chega na presença dele de modo tão irreverente? Como é que a gente trata as coisas desse rei de modo tão leviano? Como é que a gente relativiza tanto o nosso cristianismo? A gente não teme a Cristo como deveria temer. E graças a Deus por sua misericórdia. Minha segunda ênfase no senhorio de Cristo é a do verso 18 do capítulo 1 de Colossenses. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Cristo está reinando sobre a igreja e através da igreja. Como ele reina? É ele que concede a graça salvadora através do Espírito Santo ao seu povo, para que ouçam a sua voz e sejam unidos a ele, como um pastor e um só aprisco. Para que sejam um comigo, como nós somos um, ó Pai. Veja Atos 5:31. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel, quem é Israel? O povo de Deus, o arrependimento. Deus elevou a Cristo para dar o arrependimento ao seu povo e a remissão dos pecados. O nosso Rei faz por nós o que nós não poderíamos fazer sozinhos. Jamais.
Com seu decreto eterno, Ele muda a nossa natureza para que creiamos nele e obedeçamos a sua palavra. De maneira que nós podemos, junto com o salmista, exclamar: os teus decretos são os motivos dos meus cânticos. O nosso Rei nos promete guardar e livrar-nos de todo o mal. O Senhor dos Exércitos é o valente que nos guarda e ninguém nos tira das suas mãos. Ele nos dará uma coroa de vida. E assim como os 24 anciãos que depositam suas coroas aos seus pés, lá em Apocalipse, todo servo vai querer fazer o mesmo, pois a vontade de honrar e adorar este Rei, que nos libertou de tão infeliz servidão, transbordará pelos séculos dos séculos. Assim Cristo reina, não só chamando o seu povo para si, mas preservando até a consumação dos séculos. Veja, alguém aqui consegue mudar alguma lei aqui da cidade? Não tem como. Falar em mexer na Constituição, não tem como. É muito difícil. Então alguém poderia mudar um decreto de Deus? Não. Nem Deus mesmo pode mudar os seus decretos. Ele é imutável no seu ser. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não existe maior motivo para confiarmos nele, para confiarmos na sua palavra. Seria impossível para nós, o seu povo, suportar todas as aflições, as perseguições e o sofrimento se Cristo não tivesse enviado a nós o seu Espírito, o nosso Consolador. É Ele que nos guarda do desespero deste mundo. Isaías 63, certamente eles são filhos que não mentirão, são meu povo. Assim, Ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. O nosso Rei conhece cada angústia do nosso coração. Ele nos assiste em nossas fraquezas, como um Rei amoroso, que deu a maior prova de amor que alguém pode dar. Ele não só fala, Ele fez, Ele morreu por nós. Não é só um sentimento, não são só palavras, este amor de Deus, este amor de Cristo. Ele morreu para que vivamos para Ele. Isso nos leva à minha última ênfase. Cristo reina e seus servos servem. Seus servos servem. Preste atenção nisso. Um servo de Cristo não vive para si. Não tem vontade própria. Não vive para satisfazer seus próprios desejos. Ele olha para todas as esferas da vida, ele olha para cada parte da sua vida e se pergunta: como posso servir a Cristo aqui? Este é o momento que você deve se perguntar: existe algo na minha vida que está me impedindo de servir a Cristo? Seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer coisa. Existe algo que está se colocando diante, entre você e Cristo? Combata esse inimigo. É um inimigo de você. Nada deve ficar entre você e Cristo. Frase do Bonhoeffer: não deve haver nenhum obstáculo entre Cristo e seus discípulos. Nem a lei, nem o amor, nem a piedade, nem o mundo, e nem as coisas deste mundo. Nenhum obstáculo. Tudo que se coloca entre nós e Cristo está trabalhando para a nossa condenação. Tudo que se coloca entre nós e Cristo se transformou num ídolo para nós. É inadmissível para um cristão, para um servo de Cristo, ter outro Senhor além dele, unicamente Ele. Todo nascido de novo é um embaixador. O que é um embaixador? É um representante de outra pátria, de outro país. Ele não deixa de ser um embaixador porque ele vai numa padaria. Ele não deixa de ser um embaixador porque ele está jogando um videogame.
Ele é um representante em todo momento. Assim, o senhorio de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Crianças, eu falo com vocês agora, me escutem. Obedeçam seus pais. Obedeçam seus pais. Eles são representantes do rei. E eles devem lhe educar, lhe castigar, lhe disciplinar quando vocês ofendem e afrontam e quebram as leis deste rei. Vocês não são disciplinados pelos seus pais porque vocês ofenderam seus pais. E seus pais devem ter isso muito claro em mente. É porque os seus filhos estão ofendendo a Deus. E é por isso que vocês têm que discipliná-los. Estão ofendendo o rei. Jovens, que idade terrível. Recreiem-se em sua juventude. Recreiem-se em sua juventude. Saibam, porém, isso, que em tudo, Cristo, o Rei dos Reis, lhe pedirá conta. Os olhos do Senhor estão sobre tudo, tudo, tudo. Você não faz nada escondido do Rei. Nada. Esposas, submetam-se aos seus maridos, no Senhor. Vocês estão sob a proteção dele. Vejam o privilégio que vocês têm. Estão sob a proteção dos seus maridos. Estão sob a proteção do rei. Ele vos colocou numa posição privilegiada. Se alegrem nisso. E para vocês, maridos, tenham noção da responsabilidade que é. Vocês devem ser os pastores das suas famílias. Os pastores, aqueles que guiam o rebanho. Para quem? Para Cristo, o Rei. A sua família não é sua família. É a família do Rei. A responsabilidade disso é tremenda. O nosso Rei, para vocês maridos, para nós, nos responsabilizará se falharmos. A saúde espiritual da nossa família é nós que temos que cuidar e zelar. Temos que investigar as falhas, aonde nós estamos falhando, aonde nós devemos melhorar, qual a ênfase que nós devemos dar. O nosso Rei nos pedirá conta disso. No nosso trabalho, você não está sob a supervisão do seu encarregado, do seu patrão. É Cristo que está te olhando. É o teu Rei que está te olhando e está vendo como é que você está fazendo. Um cristão deve ser o melhor naquilo que faz. Deve ter noção que ele está trabalhando não para o servo homem, mas como um representante de Cristo. Ele não pode ser preguiçoso, não pode ser malandro, não pode ficar matando tempo. Ele tem que se destacar no meio dessa geração perversa, onde valoriza a preguiça, uma geração que só pensa em aposentadoria. Ai, mal vejo a hora de me aposentar. Não, nós somos chamados ao trabalho, à atividade. O cristianismo é atividade. Nós teremos uma eternidade de descanso em glória. Nós temos que chegar na glória só o farrapo. Temos que chegar lá só a capa da gaita. Ministros de Deus, vocês que querem ser ministros de Deus aos homens que pregam. É comum, na escola bíblica nós vimos bastante sobre isso hoje, mas é comum nos perguntarmos se o nosso trabalho realmente está dando frutos. Às vezes é um pouco frustrante, é normal, mas o que importa é a aprovação de Cristo. É ouvirmos da sua boca um dia: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Cristo é o Senhor da sua igreja. Todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. O nosso papel é assim como Joabe, ao conquistar Rabá, mandou mensageiros a Davi: Davi, venha com o restante do povo, para que o meu nome não se aclame a cidade, mas o teu, pois tu és o rei. Igreja, o senhorio de Cristo reivindica tudo. Tudo. Tudo.
uma vida de, uma vida de piedade, uma vida de maturidade, ela só é possível através de uma constante autoanálise. E este é o momento no qual eu te chamo. Qual área da sua vida Cristo ainda não está reinando? Qual área da sua vida Cristo ainda não está reinando? Responda para si mesmo, não pense no irmão do lado, não pense em ninguém, nenhum parente, pense em você. O que importa agora é o seu crescimento como cristão, é o desenvolvimento da sua salvação, a sua maturidade, o seu crescimento em santidade, a sua proximidade com Deus, através desse crescimento em santidade. Que eu estou negando a Cristo? Qual parte da minha vida eu ainda não abri mão? É impossível servir a Cristo sem negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Não uma parte de si, mas a si mesmo, na totalidade do nosso ser. Não há nada mais glorioso do que servir este Rei. Um Rei que em toda a sua majestade, em toda a sua glória, em todo o seu poder, olha para nós, se compadece de nós, sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Uma coisa que, é claro, por que os ímpios não amam a Deus? São ímpios, são inimigos de Deus. Mas também é porque eles não conhecem a Cristo. Alguém que conhece Deus em seu ser seria capaz de não amá-lo? É impossível. É impossível. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós os amamos, mais aumenta a nossa sede. É uma fonte que não tem fim. Quanto mais nós bebemos dessa fonte, mais nós queremos beber. Esse é o processo de santificação. Não existe para o cristão não existe um ponto que você diga assim, não, agora eu estou satisfeito, já me santifiquei o suficiente. Não, nunca haverá isso para um verdadeiro cristão. Ele sempre vai querer mais, eu quero mais de Cristo, eu quero estar mais perto dele. Será que existe? Será que tem alguma coisa que eu ainda não melhorei, que eu ainda estou... Infelizmente sempre vai haver. Mas a luta também, você sempre vai lutar. Isso é glorioso, porque Ele nos assiste em tudo. E podemos confiar nele. Podemos confiar nele. Esse Rei majestoso e misericordioso. Para finalizar, quero apenas ler dois versos que aplicam essas ênfases do Senhorio de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, mediante a vitória do Senhor dos Exércitos diante da morte, para uma herança incorruptível, uma herança que não pode ser maculada pelo pecado, uma herança sem mácula, imarcessível. O que é imarcessível? Que não murcha, que não perde a sua glória, que não perde a sua graça, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Deus, ele não só escolhe o seu povo, ele cria o seu povo para a sua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Rei, ajuda-nos, Senhor, a Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a identificar todos os obstáculos que se colocam entre nós e Ti. Ajuda-nos, Senhor, a despir-nos das nossas próprias vontades. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade.
Ajuda-nos, Senhor, a ter noção do Rei que és. Os nossos olhos não poderiam lhe contemplar. Ninguém há que veja a Ti e morra, e não morra, Senhor. Mas a nós foi dado a Tua palavra, a Tua revelação. Nós nos regozijamos por isso, pois nós podemos ver a Ti através da Tua palavra. Dá-nos amor à Tua palavra, dá-nos amor ao Teu reino, e dá-nos amor a Ti, nosso Rei. Tu não és um rei inacessível. Tu rompeu a barreira que havia entre nós. O maldito pecado já não tem poder sobre nós. E que nós lutemos para Te agradar, para Te servir, para Te representar em todas as áreas da nossa vida, Pai. É o que lhe pedimos em nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém.